passo agora para Marília de Castro, que é diretora jurídica da Rede Brasileira do Terceiro Setor, Rebrates, e coordenadora institucional da Associação Comercial de São Paulo. Então, bom dia a todos. Aperta o botão. Está certo, que botãozinho aqui. Esse. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo nosso deputado Eduardo Barbosa e também pelo presidente Paulo Bauer, o senador Paulo Bauer. E quero também agradecer a presença do deputado Baleia Rossi e também do deputado Miguel Lombardi aqui nesse debate. Essa medida provisória 684 é fruto de um trabalho muito grande de diversas entidades preocupadas com a entrada em vigor desta lei, que pode, em alguns artigos, ferir de morte o terceiro setor. Existe... como que a gente muda aqui? Aqui. Vocês mudam? Ok. Eu gostaria de dizer o seguinte: essa lei ficou conhecida como Marco Regulatório do Terceiro Setor, ou então a Lei das ONGs. Na realidade, ela é muito mais ampla, porque quando a gente fala em terceiro setor, também não é uma instituição jurídica. Essa lei não deveria chamar Marco Regulatório do Terceiro Setor, deveria deixar claro qual é o nome. É Lei das Parcerias. Lei das parcerias com quem? É da administração pública com todas as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, aí nós temos Associação de Advogados, de Médicos, Rotary, maçonaria. Isso alguns exemplos que as pessoas falam, essa lei não é para mim. Não, é sim, é para todos, é para sindicato, é para organizações religiosas. Então, são todas as entidades sem fins lucrativos. E aí nós temos as parcerias. Ora, todas fazem parcerias. E há aí um destaque, nós estamos falando de entidades sem fins lucrativos. E essa lei exige, no artigo 37, alguma coisa absurda no nosso ordenamento jurídico, que é, e gostaria que passasse o 37, a solidariedade passiva obrigatória. O que significa solidariedade passiva obrigatória? Veja o seguinte, a entidade, ao assinar a parceria, tem que ter um ou mais dirigentes que vai assinar ali junto. E essa pessoa, independente de dolo ou culpa, responderá com seus bens pessoais nessa parceria. Ele não é o autor do ilícito, mas ele vai responder com seus bens pessoais. Então, o artigo 37 precisa ser revogado. Não é possível entrar em vigor com esse artigo, porque realmente será um golpe no terceiro setor. Qual é o diretor do Rotary, que ali está fazendo uma parceria com entidades para os jovens no trabalho, e algum desse diretor vai ter que assinar junto, respondendo por 30, 50, 500 mil reais. Os bens pessoais deles responderão por isso. E essa pessoa que assinou, ele pode até mudar de país, não tem mais nada a ver com a parceria, mas ele vai ser procurado. A solidariedade passiva existe e transforma no seguinte sentido: não há, primeiro, a exclusão dos bens da entidade e depois o dele, não, é solidariamente. Então, se houver alguma irregularidade, e às vezes uma rejeição de uma lei, até por uma má análise do gestor público, esta pessoa que assinou, que não acompanhou mesmo aquela parceria, por N motivos, né, ela responderá com seus bens pessoais. E a administração pública pode escolher, primeiro, eu vou atrás dos bens pessoais dessa pessoa que assinou, e depois eu vou atrás dos bens pessoais da entidade. Então, é a desconsideração da personalidade jurídica automática, nós poderíamos dizer. Agora, isto é gravíssimo, porque as pessoas não assinarão essas parcerias. Então, essa lei que veio para estimular
fomentar a parceria, ela vai fazer o contrário, porque as pessoas não vão assinar. Eu não vou assinar, quer dizer, por que eu vou assinar solidariamente nessa parceria? Então, essa exigência, ela tem que ser revogada. Porque, veja, eu escolhi 2 artigos mais importantes, porque existem algumas imprecisões na lei. Mas esses 2 artigos, eles não podem existir porque será contra a própria lei. Não existirá mais parcerias. Vai criar uma grande insatisfação e insegurança jurídica. Então, o artigo 37 precisa ser revogado. Eu gostaria de dizer das entidades que estão aqui juntos nessa luta, nesse movimento contra o artigo 37, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Associação Comercial de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, Rebrates, Rede Brasileira do Terceiro Setor, Federação das Associações Cristãs de Moços, que fazem parte também da Rebrate, SESCOM, Sindicato de Empresas, Serviços Contábeis, de Empresas, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo, FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares e, entre outras, a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que também integra a Rebrates. Esse movimento está unindo, já une pessoas jurídicas centenárias, porque se fala em ONG, parece que é tudo a curto prazo, começar agora. Não, existem entidades centenárias, como um hospital do câncer, por exemplo, de Barretos, vai responder, então, um dirigente vai responder pelas parcerias do hospital. Não tem cabimento isso, não tem cabimento. Então, nós ficamos bastante felizes quando o relator escolhido foi o deputado Eduardo Barbosa. Ele conhece muito essa área. Já havia até um projeto de lei no sentido da revogação do 37, então, como relator, ele conhece bem esse assunto, o que pode pleitear claramente no relatório a revogação do 37. Muito bem, vamos passar para o outro artigo. O 42, inciso 18. Nele se pede o seguinte, que o fornecedor de bens e serviços assine uma cláusula, veja essa, minha gente, inserção de cláusula no contrato de fornecedor de bens e serviços que permite o livre acesso dos servidores ou empregados dos órgãos para fiscalização aos documentos e registros contábeis dessa empresa contratada. Ora, a fiscalização ela deve agir naturalmente, não num contrato de parceria. Eu estou contratando o fornecedor e tem que ter uma cláusula nesse sentido. Primeiro, é clara a interferência nas associações. Interferência. Essa lei, em alguns aspectos, ela interfere na liberdade de associação. Isso também é gravíssimo, porque são cláusulas pétreas da Constituição Federal. Então, não pode haver a interferência. Essa obrigação de cláusula, o fornecedor vai falar o seguinte, mas por que eu vou vender para você? Eu vendo para o outro essa mesma quantidade e vou prestar serviços e não tenho cláusula nenhuma. Agora, para vocês do terceiro setor, vocês que estão fazendo parceria, eu tenho que colocar que permito a fiscalização em todos os meus registros contábeis da administração pública. Eu não vou prestar serviço a vocês, eu não vou vender meus produtos a vocês. Então, vejam o seguinte, são 2 cláusulas que gravemente vão instaurar um regime de medo e insegurança. Nós, aqui deve ter muita gente do terceiro setor, de entidades sem fins lucrativos. Hoje há uma dificuldade até de pessoas participarem das entidades, porque a vida é muito corrida, muito trabalho, muitas atividades. A pessoa dá o tempo dela para aquela entidade sem fins lucrativos. Ora, para o empreendedorismo na sua cidade, desenvolvendo o trabalho de empreendedorismo na sua cidade, ora, ajudando as pessoas com deficiência, unindo paz, ora, a cultura, a importância, a luta da cultura no Brasil. Quantas pessoas lutam pelo teatro, pelo cinema, pela música. Todos eles vão ficar amedrontados. Então, faz uma parceria de R$100 mil para realizar um espetáculo.
e depois a administração pública, por uma rejeição das contas, vai atrás daquele diretor dessa instituição que que assinou solidariamente. Então, eu peço ao nobre relator que destaque e que discuta com seus pares a importância da revogação dessas leis e desses artigos. Existem outros também que a gente rapidamente gostaria de destacar. Nós estamos fazendo um grande movimento, viu, deputado? Nós já temos aqui umas 150 cartas para o senhor do Brasil todo, dizendo da revogação desses artigos. Outra questão que a gente precisaria destacar também, essa é grave, mas não tão grave como essas duas, é a questão do regulamento de compras e contratações. Então, se a pessoa faz uma parceria com a Secretaria de Cultura, outra com a Secretaria da Assistência Social, outra com o Estado, cada um vai ter que aprovar esse regulamento de compras. Cada um. Agora, veja a instabilidade que vai ficar a instituição. Tem que aprovar aqui nesse setor, tem que aprovar nesse setor, tem que aprovar nesse setor. O regulamento de compras tem que ser aprovado na instituição. Porque, é claro, na própria lei, que tem que seguir os princípios constitucionais, né, da legalidade, da economicidade, da moralidade. Então, ali já está claro na lei que precisa seguir os princípios constitucionais, então não precisa aprovar o regulamento de compra. Isso vai ser excessivamente burocrático. E queria uma atenção, relator, do fato seguinte: essa lei burocratiza muito, mesmo que fale ali os 600 mil, burocratiza muito. Hoje nós aprovamos aqui no Congresso Nacional a lei das pequenas e microempresas, né, que favorece mais ainda esse tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas. As instituições pequenas não terão condição de realizar todas essas obrigações desta lei. Então, muitas delas vão fechar. Ou então vão fazer um trabalho muito pequeno, porque elas querem participar com o governo, querem entrar junto, colaborar e seguir de exemplo. Mas elas não têm condição de estrutura de seguir todas essas normas. Então, na lei precisaria ter embora haja ali, pode um tratamento diferenciado, deve colocar como deve um tratamento diferenciado até na linha clara da micro e pequena empresa, da micro e pequena entidade. São realidades diferentes. Uma é sem fins lucrativos, outra com fins lucrativos. Mas é a mesma lógica de fomentar essas pequenas instituições. E também é muito interessante que a gente mude o artigo 1º, não é isso? Que ali fala de com ou sem recursos públicos. Mas, na realidade, a lei só fala com recursos públicos. Então, nós vamos pode criar uma analogia, e sabe, existem pessoas de todo tipo. Existem pessoas que ficam no gabinete, querem criar problema, porque para justificar o seu próprio trabalho, né? Então, podem exigir essas mesmas considerações, essas mesmas obrigações, até sem recursos públicos, o que vai inibir muito mais a participação da sociedade civil junto à administração pública. Então, tendo em vista isso, gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade e que a gente promova um debate também em todo o Brasil, nesse pequeno espaço de tempo, para que a gente consiga revogar essas normas que não facilitarão, pelo contrário, vão criar diversos obstáculos para a existência das associações, das fundações e organizações religiosas. Obrigada.